Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e estamos aqui para o nosso encontro. E hoje é o encontro para lá de especial. Quem não gosta de uma boa série, de um bom documentário? É ou não é, Andrezão? Estamos aqui mais uma vez. O Andrezão tá lá na mesa de som, o monogâmico, o homem que ama o casamento. Tem o mesmo há 30 anos. Pois é, já assistiu muita série, hein, Andrezão? Com a sua amada, hein? Muito filme. E agora, vou falar de uma pra você que tem que estar na listinha. É obrigatório para quem gosta de mercado financeiro. Para quem não gosta também, porque a produção é espetacular. Mas para nós que gostamos, você tem que assistir. E o melhor, é de graça porque está no YouTube. A nossa convidada, ela participa de maneira importante da série, constrói todo esse documentário, dá voz à costura que vai apresentando as personagens, enfim, é muito legal, tenho certeza que você vai gostar. E nós, eu e o Andrezão, separamos aqui 6 trechos pra gente ir contando essa história pra você. Combinado? Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer a sua audiência, você que está conectado aqui à TC News desde as primeiras horas da manhã e que chega agora para o nosso Olá Investidor. Se por acaso você não deu seu like em 12 horas de transmissão, a hora é agora. Senta o dedo no like, é muito importante para nós. O YouTube entende que o conteúdo é bom e divulga o nosso material para mais e mais pessoas de maneira orgânica. Então você nos ajuda nesse processo de crescimento. Fechado? Hoje, senhoras e senhores, investidor e investidora, temos o prazer e a honra de receber a Juliana Benvenuto, sócia e coordenadora de conteúdo da Evino. Juliana, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, Vinícius, tudo certo? É um prazer estar aqui com você, especialmente para falar de uma série que foi feita com muito carinho e feita para os investidores brasileiros. Eu que fico feliz com espaço na agenda. Eu fiz o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, um documentário. Então, quando eu assisti a sua série, a série que você produziu, que você tirou do papel, eu me identifiquei muito, até por trabalhar com conteúdo também, várias perguntas técnicas, né? Então eu vou tirar todas as minhas curiosidades aqui e também, claro, que a gente vai falar a respeito de mercado financeiro. A série se chama Lendas do Mercado. Daqui a pouco eu vou mostrar um trecho do teaser. É o nosso vídeo número 1 aí, Andrezão. Quero saber como surgiu a ideia de produzir essa série e como foi também que vocês entenderam que era preciso ir aos Estados Unidos, ao invés de você fazer a série que conta a história de lendas do mercado financeiro aqui do Brasil, por meio de videoconferência, não, vocês foram até lá, é uma produção espetacular. De onde veio essa ideia? Perfeito, Vinícius. Acho que a gente tem um contexto aqui no Brasil, né, quando a gente fala de investimentos, que é muito complicado porque a maioria dos brasileiros ainda não investem de fato. A gente tem muito dinheiro na poupança, enfim. A gente tem pouco investidor em bolsa e tudo mais. Quando a gente fala de investimento internacional, menos ainda. Então, trazer um pouco desse contexto, aproximar o mercado internacional do investidor brasileiro foi um pouco do que nos motivou a dar início na série. A gente tem que lembrar que, o Brasil ele representa menos de 1% do mercado de renda variável global hoje. Quando a gente fala de renda fixa, é por volta de 1%, e o Brasil é só 2% do PIB global. E, ao mesmo tempo, o investidor, o brasileiro, no geral, concentra, nos últimos números que a gente tem, por volta de 98%, 99% do patrimônio no Brasil. É quase contraditório, uma vez que a gente representa 1% do mercado e investe 99% dentro de casa. Então, assim, investimentos no geral já é algo que não está no dia a dia do brasileiro quando a gente fala de educação financeira. A gente não tem nas escolas. Então, faz falta, né? E quando a gente fala de investimento internacional, tem diversas barreiras, vários mitos, que as pessoas acham que é ilegal investir fora, que precisa de muito dinheiro para investir fora. Isso realmente acontecia no passado. Pouco tempo atrás, a gente realmente, para abrir uma conta fora era extremamente burocrático, precisava de muito dinheiro, só os grandes milionários tinham recursos fora. Hoje já não é o cenário que a gente tem. As pessoas têm fácil acesso, você consegue abrir uma conta do seu sofá de forma totalmente digital, dá para investir a partir de $5 na Bolsa Americana diretamente, não precisa ser através de instrumentos do Brasil, então o cenário mudou. O problema é que as pessoas ainda não sabem, têm esses medos, então dentro da Avenue,
eu trabalho ali com a parte educacional, né? Eu gosto muito de educação justamente por a gente não ter muita educação financeira por aqui, é que foi surgindo essa ideia de, pô, como é que eu aproximo o mercado internacional? Como é que eu mostro realmente essa importância para o investidor brasileiro? Dentro dos conteúdos que a gente tem no YouTube, a gente já fez entrevista com grandes gestoras, né? Traz o gestor, bate papo sobre mercado, enfim, você sabe bem como funciona. Mas às vezes falta essa conexão. Para quem realmente quer aprender profundamente sobre o mercado, até vai assistir esse tipo de entrevista, mas a gente tem, né, milhões de brasileiros que muitas vezes não vão vir por esse interesse. E aí, eu sempre gostei muito dessa pegada documental também. Eu acho que é um formato que traz leveza, traz, enfim, história, traz curiosidades, enfim, você consegue trazer um contexto diferente. É algo que a gente nunca tinha feito dentro da Avenue. Na verdade, a Avenue fez lá no começo, quando eu não estava, mas também numa pegada diferente. E se você for olhar, as instituições financeiras não costumam olhar para esse formato. Hoje tem muito conteúdo sobre investimento, mas no mesmo formato. Você lá na câmera ou fazendo uma entrevista e falando de mercado, fala com o gestor, isso e aquilo. Mas nesse formato documental, não. Então eu pensei, poxa, por que não fazer um formato documental, trazer grandes gestoras, se aproveitar do quê? Do Centro Financeiro Mundial, né, que é Nova York. E aí você me perguntou, poxa, por que ir para lá e não fazer daqui? Justamente para trazer essa vivência. Eu acho que quando a gente fala de documental, tem muito essa pegada de, pô, você estar ali vivendo e trazer isso para a pessoa, para quem está assistindo, realmente se sentir parte daquilo, se sentir próximo, né, e não desconectado. Então, a gente foi até Nova York, falamos com grandes nomes aí do mercado financeiro global, tentamos conectar com a história, tanto da cidade de Nova York, quanto Wall Street, para trazer uma narrativa que agrade ao público em geral e realmente conecte com a importância do investimento internacional. Ô Andrezão, eu falei que a gente ia soltar primeiro o vídeo 01, vamos com o 02, porque você falou sobre essa questão da conexão com os locais, e são 4 episódios, né? O episódio 1 é sobre a BlackRock, o episódio 2 conta a história do Goldman Sachs, o 3 do JP Morgan, e o 4, que é um episódio especial, fala sobre Nasdaq. Mas não pensa que o episódio vai começar assim, o JP Morgan foi fundado, longe disso. É longe desse roteirinho quadradinho, é bem diferente. E eu vou pedir pra gente assistir o trecho agora, que quando eu tava acompanhando, eu falei, nossa, essa transição ficou muito legal. Porque aparece a nossa convidada, Juliana, aqui em São Paulo, e aí, de um jeito bem criativo, ela está lá em Nova York, em Manhattan. Vamos assistir, quer ver? Solta aí, Andrezão. Tema recorrente nos noticiários, em obras de ficção e não ficção. Wall Street é uma personagem viva da história americana e econômica mundial. Wall Street é uma rua com pouco mais de 1 quilômetro de comprimento, que se estende por 8 quarteirões no distrito financeiro de Lower Manhattan, ao sul da ilha, localizada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. 1 quilômetro parece pouco, não é mesmo? Afinal de contas, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, chamada por alguns de a Wall Street brasileira, tem 4,6 quilômetros, ou seja, é 4 vezes maior do que a Via Americana. Eu gostei muito da transição de como você entra no táxi aqui na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e sai do táxi, mas já lá nos Estados Unidos. Quem pensou nisso? Olha, foi uma mistura, porque eu gosto muito dessas coisas diferentes. Ficou muito legal. Fomos em 3 pessoas para Nova York, tá? Então, já para te trazer um pouco disso, fui eu, o Rafael Campos e a Isabela Pinha. Os dois são do time de audiovisual da Avenue. E o Rafa é meu parceiro já há muito tempo, em conteúdos do YouTube. Enfim, a gente começou ali, basicamente eu e ele. Vamos fazer, tem que fazer conteúdo para o YouTube, vamos falar de educacional, falar de investimentos.
E eu sempre falei muito pra ele que eu queria sair da caixinha. Eu falo, eu gosto dessas coisas, eu gosto de transição, eu gosto. Ele, pô, mas dá trabalho, isso e aquilo. Então, assim, foi meio que em conjunto, porque eu falei, a gente tem que fazer uma pegada que, pô, traga essa transição, que mostre São Paulo, mostre lá, e a gente foi criando ideias juntos até chegar no resultado que a gente tem. Então, Eu ia até perguntar, teve alguma produtora parceira ou não? Vocês fizeram tudo por conta? no pós-produção, sim. Mas até então, não. Ida lá, foi até engraçado, porque a gente levou, a gente e eles, né? Mas obviamente eu ajudei a carregar, levamos todo o material, iluminação, microfone, câmeras, tudo a gente levou. E então, assim, era pra lá e pra cá, gravando, porque a gente grava nas ruas também, a gente não gravou só nas gestoras. Então, carregando esse material todo pra lá e pra cá, pega táxi, anda quarteirão com carrinho, com as malas que tinham os equipamentos. E foi isso, eu falo, todo mundo vê o glamour, mas ninguém vê o perrengue por trás, o que é muito legal também, foi muito divertido. Olha, vamos lá assistir um trecho do trailer e depois a gente vai detalhando aqui cada vez mais os episódios. Acompanha aí. The US ran alone for some years in the past. There's always going to be bouts of volatility, cycles in uptrends, cycles in downtrends. The biggest lesson I've learned is that the market goes up and down. Todo investidor tem certo viés doméstico. Porém, o viés doméstico do brasileiro é fora do gráfico. So Brazilians have long invested in their own country, but you always have to think about currency impacts when investing. So when you don't diversify, you are more exposed to currency risk. O Brasil antes representava 3% da economia, 2% do mercado de renda fixa, 1% do mercado acionário. 3, 2, 1. Hoje em dia é mais 2, 1, 1. So I encourage investors to look outside Brazil for investing, both on fixed income and equity. Assistindo ao documentário, eu fiquei pensando quantas câmeras eles tinham, porque mostram vários ângulos. E aquela entrevista que você faz com o Brian Joyce na Nasdaq, eu fiquei assistindo, eu falei assim, meu, quantas câmeras tem ali? Porque tem vários ângulos diferentes. Como foi produzir tudo isso? Boa, então assim, tem um ponto aqui que dois locais que a gente gravou, eles tinham a própria aparelhagem. Ah, legal. Então, Nasdaq e BlackRock, eles nos forneceram todo o equipamento, eles tinham a equipe de gravação e eles fizeram a captação das imagens. Então, a Nasdaq, eles têm um baita estúdio, foi Nossa. incrível. Assim, eu cheguei, eu falei, meu Deus. A fotografia é maravilhosa. Maravilhosa. Quem assistir aí vai ver. E aí, você tá ali na Times Square, então tem o fundo da Times Square. Muito legal. É incrível. E aí, a gente pegou as nossas câmeras mais pra fazer bastidor. Agora, JP e o Goldman, todo o material nosso, tanto câmera quanto, enfim, iluminação. Então, assim, dependia muito da gestora. Alguns tinham essa exigência deles mesmos fazerem a captação. Legal. E outros a gente que fez. Mas da Nasdaq eles têm, assim, o estúdio é maravilhoso. A gente vai passar pelo episódio de Nasdaq e aí você vai observar também outras imagens. Como foi a definição de escolher BlackRock, Goldman Sachs e JP Morgan para os episódios? Olha, a gente tem contato com várias gestoras internacionais, né? Acho que uma grande vantagem a gente estar dentro da Avenue é justamente essa. E, obviamente, tinham várias gestoras que fazia sentido falar, mas a gente não tinha muito tempo, enfim, era a primeira temporada, então a gente teve que selecionar algumas, até pela proximidade, enfim, pela relevância que elas têm no mercado e agenda também. Então, acho que foi uma junção de tudo para essa primeira temporada, pra gente ver se ia dar certo mesmo. E nada impede da gente falar com outras gestoras em outras temporadas. Mas, já dando um spoiler aqui, a ideia é que a gente não fique só em gestoras. Então, a primeira temporada foi sobre gestoras internacionais, com o episódio bônus da Nasdaq. A segunda temporada, que provavelmente vamos ter. Já tô dando aqui vários spoilers. Mas provavelmente não vai ser focado em gestoras. Talvez no futuro teremos uma outra temporada de gestoras internacionais, mas a ideia é expandir. Acho que o Lendas do Mercado, ele nos dá a possibilidade de trabalhar várias outras frentes. Não, dá para trabalhar empresa, dá para trabalhar personalidades. Inclusive, o pessoal que está aqui nos assistindo,
Se quiser dar sugestões de coisas que vocês gostariam de ver no Lendas do Mercado, por favor, fiquem à vontade, mandem comentários, que a gente com certeza vai ouvir e vai pensar e ver se viabiliza as próximas temporadas. Pô, muito, muito legal. Olha, você vai escrevendo aí no chat, você sabe que a conversa ela é gravada, mas eu tô te respondendo agora ao vivo, toda terça-feira eu tô aí ao vivo no chat, então você mandou a sua sugestão, eu salvo, faço print aqui e envio para assessoria da Juliana, para Caterine, para Patrícia também, que nos ajuda bastante. Eu ia até comentar isso, eu ia falar assim, olha, foi muito difícil você conversar com as pessoas que você conversou, porque eu vou mostrar aqui alguns trechos das entrevistas, e são pessoas que se eu, mortal, ligo pro telefone, não vai atender de primeira, não. Não tem uma assessoria tão boa, né? Como você aqui com a Caterine, com a Patrícia. Como que foi esse meio campo, chegar a essas pessoas? O fato de você trabalhar na Evno ajudou nesse processo? Com certeza, a gente já tem uma parceria de tempos com todos eles. E então acaba ajudando bastante. Inclusive, alguns eu já tinha tido a oportunidade de conversar, de fazer entrevista, de participar de bate-papos, então isso facilita bastante. É óbvio, tem todo o trâmite, a gente tá indo para fora, né? As pessoas que falamos em Nova York, enfim, em inglês principalmente, eram pessoas que a gente ainda não tinha conversado, mas dado essa proximidade, enfim, conhecimento, estarmos ali no mercado internacional, isso ajudou bastante. E acho que apresentando o projeto também, mostrando a ideia, fez muito sentido para eles, porque, obviamente, o Brasil é um mercado muito pequeno, sim, mas todos eles têm estrutura aqui no Brasil, têm times aqui no Brasil, então eles também têm interesse em divulgar, enfim, de estar presentes e de mostrar as caras para o mercado brasileiro. Vamos com mais um trecho do primeiro episódio, que é o episódio que apresenta a BlackRock. Eu sabia que a BlackRock era uma empresa importante. Você pode, né, comprar o ativo da BlackRock no mercado americano, por meio de BDRs aqui no Brasil, mas conhecer mais a empresa, a estrutura, é espetacular. A gente vai ver um trechinho agora, nosso vídeo 3 aí, Andrezão, que conta a história do fundador do negócio, do fundador da empresa. Acompanha. So let's talk a little bit about our founder, Larry Fink. Larry is not only our CEO, but he's also our chairman. And under his leadership, the firm has grown into a global leader in investment and in technology solution. BlackRock's mission is to help our clients build better financial futures, and the firm is trusted to manage more and more money than any other investment company in the world. Uma frase bem conhecida do Larry Fink é que os Estados Unidos são os Estados Unidos por causa do mercado financeiro. E essa declaração ganha ainda mais peso quando lembramos que a BlackRock tem sido uma parceira estratégica do governo americano, tendo inclusive participado ativamente na recuperação da economia após as crises de 2008 e 2020. Como foi fazer a seleção, né? A gente chama no jornalismo, no jargão, é a decupagem. Porque você faz uma entrevista, a gente acompanhou aqui um trechinho de 35, 40, 50 segundos, mas essa entrevista ela foi muito maior, eu imagino. Como foi esse trabalho? Você fez isso sozinha? O Rafael te ajudou? Como foi? Não tivemos auxílio, realmente. Essa parte é uma parte mais complicada. Enfim, a gente, né, tem todo o material, mas obviamente tivemos uma equipe para nos ajudar, até ressaltando aqui a Vivian Lobo, que também ajudou muito a gente nesse processo, tanto ali, né, da construção, da própria narrativa e, enfim, acompanhando todas as entrevistas depois, fazendo essa decupagem justamente para a gente ter o resultado final que a gente teve. Agora, você viu que você trouxe aqui uma imagem, né, da entrevista da BlackRock, aquele fundo parece de mentira. É. Ficou incrível, assim, eu lembro quando a gente chegou, eles colocaram a gente no principal auditório deles, a gente foi na sede, né, da BlackRock, em Nova York, em Hudson Yards, e eles botaram a gente no principal auditório, com esse pé direito altíssimo. Olha. Incrível, assim, eu entrei naquilo, eu falei, meu Deus, eu nem acreditei, eu falei, gente, isso aqui vai ficar maravilhoso, e eles tinham câmeras de cinema. Foi, assim, e o The Vessel no fundo, assim, incrível. Você fala, pra quem, aquele prédio que tá ali no fundo, é um prédio icônico, mais à esquerda aqui, atrás do entrevistado que tá centralizado.
Você conta a história desse prédio no documentário, né? Isso, exato. Eu acho que aí foi o que a gente falou, a narrativa por trás é que é muito legal, porque a gente tenta trazer a história da cidade, do mercado financeiro, de locais icônicos que a gente passa. Então a gente vai lá no One World Trade Center também, né, pra, enfim, né, toda a história ali do 11 de setembro. Acho que isso que traz um contexto muito legal para a história, deixa mais leve e mais interessante. A gente vai tentando mesclar, né, o conteúdo financeiro, o conteúdo mais denso e pesado como uma entrevista, com essas curiosidades. Tem episódio que a gente traz curiosidades, enfim, isso é muito legal. Pô, muito. Eu não sabia porque Wall Street se chama Wall Street. Eu descobri depois do seu documentário. Pois é. Eu não vou contar. É. Eu poderia contar, eu poderia perguntar pra ela. Alguém tá falando, por que você não pergunta? Porque você vai ter que assistir, tá bom? Ó, como eu faço pra assistir? Muito fácil, no YouTube. Só você digitar aí Evno no YouTube e você vai lá. Se você digitar Lendas do Mercado no YouTube, você já vai encontrar. Só que o caminho mais fácil para não ter erro é você digitar Evno, aí você vai lá em Playlists, dentro do canal da Evno, e tem lá Lendas do Mercado, você vai encontrar todos os episódios. Tem o trailer, que você viu um trechinho, e tem os outros 4 episódios. O que mais te surpreendeu na BlackRock? Pensando na cultura da empresa, algo que você, só estando lá, tem acesso. É diferente de abrir aqui um Google da vida e pesquisar e ver os números e entender a estrutura por meio de uma pesquisa fria, que só estando lá você consegue capturar. O que mais te chamou a atenção, por gentileza, Juliana? A BlackRock, ela foca muito em ETFs, né? Ela tem o mercado dela é muito mais focado em ETFs. Eu acho que entender muito esse contexto, a importância dos ETFs, o quanto o mercado está até se voltando para isso, porque se você for fazer uma comparação de ETF com fundo de investimento tradicional, os ETFs costumam ser mais baratos, vamos dizer assim, a taxa de administração é menor, enfim, então, até, assim, a BlackRock, ela capitaneia esse mercado, mas você vê até outros players também indo um pouco para essa linha da indústria de ETFs. E aí, conversar com pessoas de fora, que na teoria não tem nada a ver com o Brasil, falando de mercado brasileiro, falando de diversificação, da importância da diversificação, isso é muito bacana, porque acho que aqui um dado interessante, né? Eu comentei que o brasileiro concentra basicamente todo o recurso aqui no Brasil. Quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, o mercado americano é o maior mercado do mundo, a gente sabe, tem mais de 50% do mercado de renda variável, 40% do mercado de renda fixa. E o americano ainda assim diversifica mais ou menos 25% do patrimônio fora dos Estados Unidos. Mesmo ele tendo o maior mercado do mundo à disposição. Exato. Então, será que não é a gente que está errado, né? A gente é um mercado emergente que está concentrando tudo aqui dentro de casa. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, assim, muito se falou até do excepcionalismo americano. Poxa, os Estados Unidos estão há muitos anos na frente do resto do mundo, não à toa, né? Tem, enfim, muitos investimentos estrangeiros nos Estados Unidos. Então, assim, você tem o maior mercado do mundo ali e as pessoas diversificam, exato. Escolhem não muito alocar legal. todo o seu recurso num mesmo país. A diversificação que a gente fala aqui é a diversificação geográfica, né? Porque às vezes alguém tá ouvindo e fala assim, não, Vini, mas eu tenho renda fixa aqui no Brasil, eu tenho ações do Brasil, eu tenho até debêntures de algumas empresas no Brasil, mas é tudo no Brasil. O que a Juliana está comentando é você pensar também na diversificação da sua carteira do ponto de vista geográfico. Exato, e aí o que eles trouxeram, e assim, isso não só na BlackRock, mas acho que com todo mundo que eu conversei, é que se fala muito em diversificação internacional, ainda mais pelo cenário que a gente está vivendo. Acho que o contexto atual, e a gente viu ao longo de 2025 mesmo esse movimento de saída de recursos dos Estados Unidos, porque é uma parcela ainda muito pequena, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, mas dado que ele esteve na frente nas últimas décadas, né, em termos de performance, a Bolsa Americana superou as bolsas mundiais ano após ano, veio batendo máximas históricas atrás de máximas históricas, e o próprio mercado como um todo tem olhado para a diversificação. Poxa, não preciso investir só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia, faz sentido ter aqui, mas talvez faça sentido olhar para outros locais, para outros países, né? Então, esse movimento é o que eu percebi de todas as gestoras, é algo que todo mundo tem falado, aumentar a diversificação internacional, olhar para outros lugares que não os Estados Unidos. E a gente não pode esquecer que os Estados Unidos são um hub
do mercado global. Então, para nós investidores brasileiros, que mal começamos esse processo de investir fora, poxa, como é que eu faço para investir em teses na Europa, na Ásia, em outros países emergentes? Eu consigo fazer isso através do mercado americano. Então, é importante ressaltar isso aqui, Vinícius, porque muitas vezes a gente fala de Estados Unidos, e as pessoas pensam, mas, pô, tá falando de investir em empresa americana, não sei o quê, mas né, não é só isso. Realmente não é só isso, só que a gente consegue acessar todas essas outras teses através do mercado americano, seja via ETF, seja via ADR, você tem vários instrumentos que te dão a possibilidade de acessar outros mercados que não só os Estados Unidos, mas através do mercado americano, até para você não precisar ficar abrindo conta na Ásia, conta na Europa, enfim, fazer todo esse processo burocrático. Muito legal. Episódio número 1, BlackRock. Vini, quanto tempo tem cada episódio? Cerca de 20 minutos. É rapidinho. Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas coloca aí 20 minutos. Ô, Vini, então se eu parar 1 hora do meu dia, assisto a série quase inteira? Sim, é muito rápido. E vale a pena, bem produzido. Teve eu não vou lembrar o nome da pessoa que escreveu no YouTube. Até por trabalhar no YouTube, eu gosto muito de ler os comentários, né? Vez ou outra sempre tem algum comentário legal. Teve uma pessoa que escreveu, eu acho que é no episódio número 1. Escreveu assim, olha, muito legal vocês produzirem um documentário numa época em que todo mundo só investe em podcast. Então, o podcast ele é um formato que, de fato, o Brasil, salvo engano, é o país que mais consome podcast no mundo. Mas ele, além de outras coisas, ele é um formato também barato. É muito mais barato do que você investir grana para fazer um documentário. Então, eu acho muito legal e que bom que a gente está conseguindo aqui no Olá Investidor divulgar essa iniciativa, porque não é uma iniciativa barata. Sim, exatamente, é o que você Leva falou. tempo, nossa, é um trabalhão. Não é algo comum também. Hoje em dia é isso, é podcast, é vídeo rápido, a pessoa falando pra câmera, contando conteúdo, isso é muito legal, traz muita informação, é bacana, mas o documentário ele tem essa pegada diferente. Até um dado interessante, a gente analisando o resultado da série no YouTube, quase 80% das visualizações foram feitas em TV. Olha que legal. Assistiram na TV, Que o que não é legal. comum, porque Não é todos comum. os nossos os outros conteúdos, a maior parte assiste ou no celular ou no computador, e a série foi basicamente assistida na TV. Então fica até a dica aí pra quem tá nos assistindo, quando for assistir, coloca no YouTube na TV, porque a experiência vai ser bem diferente, até porque as imagens são incríveis e a nossa câmera é uma câmera muito boa também. Tem as câmeras lá tanto da Nasdaq quanto da BlackRock, mas as nossas também, assim, câmera de cinema. E outra coisa, eventualmente, se você acompanhou aí, você tá ouvindo a nossa entrevista aqui com fone, você vai ouvir aí um chiadinho, você fala, gravaram com chiado. Coisa nenhuma. É nós aqui na hora de captar a imagem. Porque eu salvei a imagem, junto com o Andrezão, pra gente colocar aqui no ar, e a imagem tá em mais do que em HD, que é 1048, tá? É o dobro disso. Então, na hora que a gente vai salvar a imagem aqui, é tão pesado, porque a qualidade é tão boa, que vez ou outra vem um ramezinho. Mas, se você assistir ao documentário lá no canal da Evelyn no YouTube, a qualidade é perfeita de áudio e vídeo, mas é perfeito. Só que é isso, na hora que você vai capturar a tela, é tão pesado a imagem pela qualidade, que vez ou outra pode vir um chiadinho. Quem tá ouvindo sem fone de ouvido, tenho certeza que não percebeu. Mas como eu também trabalho com áudio, o Andrezão que tá com fone de ouvido, quem é um investidora mais atenta nessa questão audiovisual, pode perceber. Não é que o documentário é impecável aqui na captura de tela, porque vocês gravaram numa qualidade melhor que HD, né? Uhum. Não, foi assim, Cinema. qualidade de cinema, tá? A nossa câmera é uma câmera, foi até pensada ali pro lendas do mercado, e obviamente agora a gente tá usando para vários conteúdos, tem que aproveitar, mas é uma câmera de entrada de cinema. É bem, bem legal. Tanto sugestão, se você for assistir TV, YouTube, não importa, vai lá na engrenagem, configurações, que geralmente o YouTube não entrega na qualidade top. Ele vai te entregar na qualidade 1048, que é a qualidade HD. Você clica lá e põe na superior. Não é todo vídeo que tem isso à disposição, mas esse tem. Todos os episódios de Lendas do Mercado têm essa qualidade top aí à disposição. Vale a pena, uma experiência bem legal. Episódio 2, Goldman Sachs. Vamos assistir um trechinho. É comum ouvirmos declarações como: os presidentes norte-americanos passam e o Goldman Sachs continua, ou que o Goldman Sachs é o banco que governa o mundo, para representar a importância da instituição para o mercado financeiro global. Apelidado de GS ou simplesmente The Firm, seu prestígio e poder impressionam, somando cerca de 3 trilhões de dólares em ativos sob a sua gestão. No entanto, a sua história difere de outras lendas do mercado por adotar
adotar um perfil extremamente metódico e prudente. Fundada em 1869 pelo alemão Marcus Goldman, as origens da instituição remontam à negociação de notas promissórias e de títulos imobiliários, além de atender a comunidade judaica. Goldman Sachs, uma instituição financeira sólida, referência para o mundo todo. Como foi a experiência de gravar lá dentro do banco? Olha, eu achei que a gente nem ia conseguir, pra ser bem sincero. Esse foi o mais difícil. Foi o mais difícil? Foi o mais difícil. Acho que eles têm toda essa questão, enfim, de exclusividade e tudo mais. E vou até contar aqui um pouquinho do bastidor. Foi aos 45 do segundo tempo, tá? Que a gente fez ali, né, teve a certeza da gravação. Então, assim, foi muito legal. Acho que, como a gente viu, é uma instituição antiga, extremamente renomada. E, então, assim, ter a oportunidade de estar lá na sede deles, conversar sobre mercado, sobre a instituição, foi uma experiência incrível. Olha, quero... Uma curiosidade que eu ia te perguntar isso quando a gente falasse de Nasdaq, mas vale para qualquer episódio. Você falar inglês, beleza, tranquilo, aquele inglês que a gente aprende aqui no Brasil, tem um método em geral mais tradicional. Agora, você falar inglês em relação a assuntos do mercado financeiro, uma escola tradicional possivelmente não vai ensinar os termos, porque é algo bem específico. E você faz algumas entrevistas em inglês, mas com uma facilidade absurda. Eu fiquei assistindo e falei, nossa, muito legal. Para você, essa foi uma questão. Você se preparou antes, já estava tranquilo, até por trabalhar na Evno você precisa muito da língua inglesa. Como foi isso? Porque, olha, principalmente no episódio de Nasdaq, né? O episódio é lindo, a fotografia é maravilhosa, que é o 4º episódio. Mas a entrevista, você falando inglês, eu falei, caramba, se eu não soubesse que é brasileira, falaria que era gringa. Fico muito feliz. Eu morei nos Estados Unidos entre 2012 e 2013. Eu me formei aqui no Brasil e fui fazer uma extensão universitária na Universidade da Califórnia, em Riverside. E acho que ali, realmente, o meu inglês deu uma boa melhorada. Eu morei em casa de família, então, obviamente, tinha muita convivência com brasileiro, porque brasileiro a gente encontra em tudo quanto é lugar, então tinha muito brasileiro estudando lá também. Mas o fato de eu estar numa casa de família, enfim, ter essa vivência, eu trabalhei, inclusive, meu primeiro emprego foi no mercado americano. Então, eu fiz o curso, depois eu estagiei num escritório de gestão de patrimônio lá. Inclusive, foi onde eu tive a virada de chave sobre educação financeira e tudo mais. Enfim, tinha quantos anos na época? Eu tinha acabado de me formar, eu fui com 22. Tinha recém feito 22. Legal. 22 e 23. Foi a época que eu fiquei lá, né? Com 22 e 23 Bem anos. legal. E aí, poxa, acho que foi uma virada de chave tanto para educação financeira, para investimentos, quanto para o inglês. Eu, aqui no Brasil, aprendi inglês um pouco por conta. Eu fiz poucas aulas de inglês. Eu aprendia muito com música. Então, eu gostava muito de inglês. Eu achava a língua inglesa maravilhosa. Enfim, falava que eu quero falar igual. Então, eu ficava me esforçando para repetir igual e tudo mais. Curiosidade aqui também. Eu gostava muito de Eminem. E Eminem é uma música difícil de cantar, então assim... Cara, ele fala muito rápido. Você gostava de Eminem. Pois é. Tá aí uma coisa que eu não tava esperando. Pois é, ninguém espera por essa. E aí, assim, as músicas dele são muito difíceis. E eu aprendi a cantar umas 5 músicas inteiras dele. Inteiras, assim. E eu tentava replicar o jeito que ele falava. Então isso me ajudou bastante. Quando eu fui pra fora, eu já tava muito confortável no inglês. Olha que engraçado, né? Hoje eu falo, dou entrevista, faço vídeo... Quando eu tava até na faculdade aqui no Brasil, eu era a pessoa que tinha pavor de falar em público. Pavor. Não falava de jeito nenhum, mandava todo mundo apresentar os trabalhos, eu só ficava lá, falava, não quero falar, não quero falar. E lá fora, por incrível que pareça, foi onde eu comecei a ficar um pouco mais tranquila. Eu falava, eu quero ser a pessoa que vai falar. Por quê? Porque eu falo, pô, inglês não é minha língua principal, não é minha língua materna. Então, se eu errar alguma coisinha, também tá tranquilo e tudo mais. E eu comecei a dar a cara a tapa. E aí... foi, enfim, melhorando muito o meu inglês. Acho que ter a vivência lá acabou fazendo bastante diferença. É óbvio que a gente tá falando de 2013, eu voltei pro Brasil. A gente tá em 2025. Muito tempo se passou. Eu não uso, por incrível que pareça, eu não uso inglês no dia a dia, mais pra leitura, pra ver notícia. Mas pra falar mesmo, é só quando eu tenho uma entrevista. Já gravei, acho que umas 2, 3 entrevistas aqui em inglês. Mas só, assim, não é algo que eu fale realmente no dia a dia. Eu tenho muito contato com livro, com... textos, com notícias, mas dá aquela travadinha, né? Então, indo pra fora, poxa, fiquei com medo. Falei, será que vai estar travado? Mas
Acho que a memória tava boa, enfim, uma coisinha ou outra a gente, né, vai dar uma pesquisada, deixa eu ver como é que é essa palavra, mas no fim deu tudo certo, acho que por conta desse contexto. Nossa, entrevista espetacular. Todas as entrevistas espetaculares, assim. Muito legal. Vamos lá, até pelo nosso tempo, já tá passando rápido demais. Eu conversa falo boa muito passa também, né? rápido. Não, você tá falando muito legal. Tá muito bom. Aliás, tô até vendo aqui, ó, conversando com o Andrezão. O Andrezão disse que tem uma batida de uma das músicas que fizeram mais sucesso do Eminem pra você cantar agora. Olha só. Eita, essa aí eu não tô brincando, né, mentira? André, tô brincando. Vamos para o episódio número 3. Episódio número 3, JP Morgan. Aqui me surpreendeu, porque o entrevistado, um dos entrevistados, é brasileiro. Então você vai ouvir aí em português, investidor e investidora, a estrutura do JP Morgan. Olha só que instituição espetacular. Vamos acompanhar. O banco hoje em dia são 340 mil funcionários, 4 linhas de negócios, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre as 4 linhas de negócio. Primeira é o banco de varejo, tá? O banco de varejo tem presença nos Estados Unidos inteiro, mas é só nos Estados Unidos. Então se você anda aqui em Nova York, se você consegue olhar pelas cidades americanas, você vê as agências em quase todas as esquinas do Chase. Essa é a parte grande, é uma das partes grandes do banco. A segunda parte é o banco comercial, o que trabalha com empresas. Terceira parte, o banco de investimento. E a quarta parte é o Asset and Wealth Management, ou seja, isso aqui é dividido, esse quarto pilar no qual nós estamos, que é o Asset Management, e o Private Bank. O Private Bank é o maior private do mundo hoje em dia. Mais de 50% das famílias americanas de alta renda, das maiores fortunas americanas, têm dinheiro com a gente. A gente tem o Private Bank tanto nos Estados Unidos quanto o Private Bank internacional, com uma presença muito grande. É o maior private internacional da América Latina, mas na Ásia e na Europa também com presença significativa, tá? Então, divide assim. A última parte é o Asset Management, da qual eu represento. O Asset Management, hoje em dia, tem cerca de 3,5 trilhões de dólares, tá? Em administração, 3,5 tri. É um dos maiores assets do mundo. Basicamente, é um dos maiores assets do mundo. Presença nas Américas, em Europa e Middle East, tá? E Ásia. Quando eu vi esse trecho da entrevista, falei assim, mas será que ele falou certo? 340 mil funcionários espalhados pelo mundo. É muita coisa. É muita coisa. Como que foi, assim, para chegar ao JP Morgan, para conversar com o Juliano, que está ali, que é head para América Latina, no JP Morgan Asset Management, o acesso foi relativamente mais tranquilo? Sim, pessoal. Na comparação com o Goldman Sachs? Sim, a gente tem um contato e uma parceria muito grande com o pessoal do JP. Então, a gente já fez vários conteúdos com eles, várias conversas. E eles estão sempre muito abertos para fazer conteúdo com a gente, enfim, para abrir a casa para a Avenue. Que legal. Então foi bem bacana. Não à toa que é o episódio que temos mais speakers. Foram 4 speakers do JP. Inclusive tem também a Gabriela Santos, que já está há muito tempo Ela aparece morando no trailer, fora. né, que a gente mostrou. Exatamente. Ela também é brasileira, mas você vê que o português dela parece até um pouco de gringo, assim, que aprendeu a falar português, porque ela já mora lá há muitos e muitos anos. E o inglês é a língua principal dela há muito tempo. Então você vê que o português já ficou meio de lado. Ouvindo os entrevistados, me chama a atenção como eles falam com uma certa naturalidade a respeito de crises. No caso do JP Morgan, o Juliano, ele fala logo na sequência aqui, porque eu só fui pegar um trechinho, você vai assistir ao episódio inteiro, né, a série toda no canal da Avenue. Mas ele fala como que a crise acaba que é até boa para o JP. Porque no momento de crise, os investidores vão procurar segurança. Eles acabam que encontram essa segurança no JP Morgan. Entende que ali tem uma estrutura sólida. E aí ele conta como depois que a poeira baixa, que as coisas ficam mais calmas, o JP acaba ganhando mercado pós-crise. Eu queria ouvi-la sobre isso, porque aqui no Brasil, o coqueiro começa a chacoalhar, já é um Deus nos acuda, já é todo mundo correndo para todos os lados. E não que a gente não tem que cuidar do nosso dinheiro, porque é difícil ganhar, lógico que a gente tem. Mas lá eles lidam com essa situação do mercado cíclico, que crise sempre vai existir, a questão é como você vai sair dela, com uma naturalidade que me surpreendeu em todos os episódios. Sim, é verdade, porque é que no final das contas, Inês, toda vez que a gente passa por uma crise, eu não sei o que acontece, que as pessoas pensam que o mundo vai acabar. Porque é um desespero, aí o investidor toma aquelas decisões horrorosas, sai vendendo tudo no mercado extremamente em baixa. A gente viu assim, tudo bem, a gente tem crise há mais de séculos, mas para as pessoas que estão nos assistindo, enfim, já passaram por algumas crises, né? Eu mesma, enfim, a gente teve a crise de 2008, teve a crise.com lá no início dos anos 2000,
Então 2008, aí teve Covid, agora a gente teve a questão das tarifas também, que olha, vai acabar os Estados Unidos, acabou o dólar, e o que a gente faz? E toda vez é a mesma coisa. É óbvio que as crises são diferentes, né? Que nenhuma crise se repete, mas o comportamento do investidor parece que se repete com frequência, como se realmente o mundo fosse acabar. E nós, brasileiros, eu entendo que a gente acaba vivendo um contexto um pouco diferente. E, enfim, eu gosto muito de falar. A gente brinca que aqui a gente tem um investimento mais tático, né? A gente tem um olhar mais tático, enquanto lá fora existe esse olhar mais estrutural. Que é justamente, o americano e o investidor global, ele entende um pouco mais essa questão de, as crises elas vêm e vão. Né, é natural, tem que tomar cuidado. Óbvio que o investidor ainda, mesmo lá fora, toma decisões erradas, é natural, mas a gente já cansou de viver crises, ver o mercado despencando, fim dos tempos, fim de tudo, da economia global dos Estados Unidos. Só que o mercado se recupera, existe uma resiliência muito grande. E, de novo, a gente está falando do maior mercado do mundo, é o dinheiro que representa mais ou menos 60% das reservas globais hoje, que é o dólar. Quase 90% das transações ainda são feitas em dólar. Eu sei que você fala muito, né, poxa, tem outros países querendo tirar essa hegemonia do dólar e tudo mais. Pode acontecer? Pode, mas no curto, médio prazo, isso vai acontecer. É muito difícil, porque não é do dia para a noite que você faz todo esse movimento. Então, você tem toda essa resiliência do mercado, em que as pessoas, de fato, entendem um pouco mais. O mercado americano está mais... como é que eu posso dizer? Ele, já viveu muito ali das crises, né? Diferente do Brasil e do contexto brasileiro. É um mercado mais maduro, é um mercado que o dinheiro vai para o mundo inteiro. Então, tem todos esses aspectos. Agora, você trouxe, né, a questão do JP. E realmente ele trouxe isso na entrevista, que nesses momentos de grande estresse, que o pessoal busca segurança, e isso é no mundo inteiro, acabam indo para instituições mais sólidas, renomadas, de grande história. Então, eles acabam aproveitando muito esses momentos também para se consolidar ainda mais no mercado. Para a gente encerrar, a apresentação do último episódio da série, que é um episódio bônus, que não vai falar de um banco, não vai falar de uma gestora, mas vai falar da Bolsa Tecnológica dos Estados Unidos, Nasdaq. Cá estamos na Times Square para o episódio bônus da série Lendas do Mercado, que nessa primeira temporada apresentou algumas das principais gestoras internacionais, como a BlackRock, Goldman Sachs e o JP Morgan. Só que nesse vídeo não contaremos a história de nenhum banco de investimento. Em vez disso, optamos por trazer um conteúdo extra sobre o funcionamento do mercado financeiro, no caso, os pregões eletrônicos da Nasdaq. Por que a ideia de falar de Nasdaq, de uma das maiores bolsas do mundo, referência em tecnologia, nesse episódio bônus para os clientes, para os telespectadores, para os inscritos no canal da Eve? A gente quis sair um pouco desse contexto de só gestoras, enfim, instituições, dado que a gente estava em Nova York, dado que a gente tem bastante abertura com o pessoal da Nasdaq também. Eu acho que falar de bolsa de valores, a gente sabe que tem muita gente que gosta de renda variável, enfim, como você falou, uma das maiores bolsas do mundo, atrás da New York Stock Exchange, que também tá lá em Nova York, né, e é uma das bolsas mais antigas. A Nasdaq, ela tem uma história um pouco diferente, ela é extremamente nova, se for pensar, né, ela nasceu em 1971, e focada mais nessa questão de operações eletrônicas, que era algo que a gente não tinha. Então, ela traz essa inovação. Inclusive, no episódio, a gente fala muito de inovação, inteligência artificial. Acho que esse é um ponto até que é falado em todos os episódios. Todo mundo traz a questão da inteligência artificial, porque é um tema super quente, enfim, né, movimentando o mundo. A gente está vendo as coisas avançarem de forma extremamente rápida por causa da inteligência artificial. E todas as empresas estão usando, né? Seja ela uma bolsa de valores, seja ela uma gestora, tá todo mundo usando para mitigar risco, para alavancar as operações, enfim. Então é um tema super relevante. A gente entendeu que trazer esse contexto de bolsa de valores, de Nasdaq, seria muito interessante para fechar a primeira temporada da série. Tem algum episódio que você prefere? Dos 4? Você tem um preferido ou você gosta igualmente de todos?
Olha, a gente tem que gostar igualmente de todos, mas eu particularmente acho que o do JP ficou muito bacana pelo fato de ter 4 speakers, eu acho que trouxe um dinamismo muito legal, até algo que eu quero levar para as próximas temporadas, né, ter mais de um speaker ali, botar mais speakers para cada episódio, acho que isso é muito bacana, traz visões diferentes, dentro do contexto até por trás ali do JP, a gente fala muito dos magnatas de Nova York, enfim, algumas histórias interessantes, curiosidades interessantes. Obviamente, todo mundo que vai assistir os episódios, mas tem uma que eu achei muito legal, curiosidade que tá dentro do episódio do JP, que a casa do JP Morgan foi a primeira residência privada nos Estados Unidos a ter energia elétrica, porque ele era muito próximo do Thomas Edison, e ele emprestou o backyard dele, o quintal dele, para o Thomas Edison fazer experimentos. Então ele acabou tendo ali a primeira casa privada com energia elétrica. E eu achei bem interessante. Essas curiosidades, como o nome de Wall Street, como surgiu a estátua do touro, que é uma estátua icônica para quem gosta de mercado e para quem também não gosta, mas vai a Nova York, faz a foto ali no touro, você já sabia? Foi um trabalho de pesquisa? Falou assim, não, a gente vai conseguir de alguma maneira costurar as informações de mercado financeiro com essas curiosidades, como veio, porque assim, traz um tempero todo diferente, não sei se é porque eu sou jornalista e eu gosto desse tipo de conteúdo, mas traz um tempero todo diferente, especial para os episódios. Exato, obviamente que algumas coisas a gente sabe, algumas coisas a gente sabe por cima, E então vai se aprofundar. Exato, então teve um trabalho de aprofundamento, de pesquisa, de entender como é que se encaixava toda a narrativa, e acho que isso foi uma das partes mais legais do projeto do Lendas do Mercado, foi realmente conectar tudo, trazer a história, os locais icônicos, porque quando eu estava idealizando o projeto, eu falei, cara, eu quero gravar na frente desses locais icônicos, de alguma forma trazer isso pro Lendas, como a gente vai fazer ainda não sei, e aí aos poucos foi Muito sendo legal. construído. Muito legal. Olha, Juliana, eu quero parabenizar você, todo o time, ficou muito legal, e reforçar de verdade o convite para você assistir um conteúdo que é gratuito e um conteúdo de muita qualidade. Vai fazer diferença para você que gosta de bolsa, para você conhecer mais a história do mercado financeiro mais desenvolvido do planeta. Parabéns, e eu tô ansioso já pela segunda temporada. Você deu alguns spoilers, não vou perguntar se tem data, mas se tiver, já pisca 2 vezes. Tô brincando. Juliana, obrigado, viu? Foi muito legal. Parabéns. Obrigada, Vinícius, foi um prazer enorme estar aqui, então você, por favor, assista, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, e deixe, inclusive, comentários, como eu já falei, né, de sugestões para as próximas temporadas. A segunda tá levemente encaminhada já, enfim, não vou dar spoilers, legal. mas já temos uma boa ideia do que vai acontecer, qual vai ser a narrativa, mas queremos mais temporadas, então, por favor, deem as sugestões e a gente vai analisar todas, enfim, e tentar fazer aqui uma temporada melhor que a outra. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade, Vinícius, foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho e, claro, você aí, se puder, compartilhe um conteúdo de qualidade, apurado, feito por profissionais, tá bom? Muito, muito bacana mesmo a série documental Lendas do Mercado. E eu me empolguei, deveria ter pedido like 3 vezes ao longo da live, pedi uma só lá no começo. Para quem chegou na metade da conversa, ainda não pedi. Então agora, nessa reta final, você vai me ajudar aí a bater a meta de likes. Sente o dedo no like, vamos contar juntos até 35, para você ter tempo. Pronto, foi. Entendeu? Velocidade 3. Conto com você aí também para a semana que vem. Para a próxima terça, o nosso encontro semanal aqui na TC News, no mesmo horário, a partir de 6h30 da tarde. Meu muito obrigado, um grande abraço. Tchau.